E a Bíblia voltou ao discurso político. Nessa semana a gente viu o governador de São Paulo, João Dória, decretando lockdown no estado, mas dizendo que as igrejas estão fora dessa obrigação. Afinal, por que a religião importa tanto na política? Nesse vídeo eu vou explicar, então vem comigo. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal da P3 no YouTube, seguirem a gente no Instagram e darem feedback, porque isso é muito importante, né? Vamos lá. Nessa semana a gente viu João Dória com um mote esperança, fé e oração, dizendo que as igrejas estavam de fora da obrigatoriedade do lockdown em São Paulo, né? Por que isso importa tanto? A gente sabe que aqui no Brasil a base bolsonarista é uma base evangélica, né? Foi uma base religiosa também que elegeu Donald Trump nos Estados Unidos, né? As igrejas pentecostais. Mas por que elas têm tanta influência? Em primeiro lugar, os evangélicos eles são muito coesos, então é muito mais fácil tu disseminar uma ideia entre eles. Eles têm redes em comunidades carentes, o mote religioso evangélico também é muito facilmente espalhado pelas comunidades. E esse discurso conservador evangélico, ele também, no Brasil, ele tem uma forte aderência nas classes A e B. Então, de novo, eles são fortemente espalhados. Ao contrário da Igreja Católica, que é muito mais heterogênea. Então, dentro da Igreja Católica, a gente consegue identificar muito mais a diferença entre esquerda e direita. A Igreja Evangélica ela é muito mais de direita. Na Igreja Católica também a gente tem setores muito mais conservadores, como a Opus Dei, e outros nem tanto, como a teologia libertária, né? Então, isso cria um público heterogêneo muito mais difícil de identificar e de passar à frente os seus ideais. Algumas pesquisas indicam que na América Latina, de 1900 a 1960, 89% da população era evangélica. Em 2014, somente 69%. Aqui no Brasil, hoje, 30% da população é evangélica e foram esses 30% que deram muita força para a eleição de Bolsonaro. Eu já expliquei em outros vídeos, quando o bispo Edir Macedo declarou apoio a ele, como as pesquisas de intenção de voto subiram em relação a Jair Bolsonaro. E aí, nessa semana, a gente vê o governador de São Paulo, João Dória, declarando as igrejas como essenciais mesmo durante o lockdown no estado de São Paulo, né? Ele também pretende transformar em lei esse decreto dele, que foi inclusive elogiado por um adversário político, Marco Feliciano. Só que um detalhe, na semana passada, o próprio João Dória tinha vetado um projeto de um deputado estadual, Gil Diniz, que está sem partido, que justamente declarava as igrejas como essenciais mesmo durante o lockdown em São Paulo. Ele voltou atrás porque principalmente a igreja evangélica teve uma reação muito dura a João Dória. Esse veto dele enfureceu literalmente os evangélicos. O Habermas, que é um autor alemão, ele sempre falou que os assuntos religiosos eles eram sempre da esfera privada, e de uns anos para cá a gente tem visto esses assuntos tomarem completamente a esfera pública. Em 2012 eu escrevi um artigo que depois eu apresentei na Espanha, que se chama Guerra Santa nas Eleições, onde eu analisava a disputa política para a Prefeitura de São Paulo e principalmente a Guerra Santa que foi travada entre Russomano, representante da IUD, e José Serra, representante dos católicos. Ao final da eleição, a própria Folha de São Paulo declarou que eleição rima com religião. E a gente tem relatos da mídia de pastores que pediam votos durante os cultos, bispos dizendo que iam arrebentar o adversário político, e era justamente essa a expressão. A gente vê então a igreja saindo de uma esfera privada e indo para uma esfera totalmente pública. Some-se a isso a força que ela tem criado no Congresso Nacional, né? A gente tem que falar aqui que as bancadas mais fortes são a evangélica, do boi e da bala, né? O que isso faz? A gente tem que entender que hoje as igrejas elas não estão somente nos redutos de culto, né? Elas são donas de televisão, são donas de outros veículos de comunicação e elas estão presentes muito forte na política. Por quê? Porque esses setores conservadores eles se sentem representados. Quando o Dória fala que as igrejas elas não vão fazer parte do lockdown, que elas são um serviço essencial, ele não está preocupado, obviamente, com a população. É um olhar puramente eleitoreiro em 2022, porque não se explica uma aglomeração numa igreja ser considerada essencial, né? E ele diz que os cultos transformam as pessoas e deixam as pessoas mais calmas e serenas para transpassar esse período de
de crise, de pandemia, mas é um olhar muito mais eleitoreiro, porque ainda de acordo com Habermas, ninguém interage passivamente a religião. Então, a partir do momento que os evangélicos se veem representados, os próprios católicos se veem representados pelo governador, esse discurso começa a ganhar muita força, porque o Brasil, principalmente, é um país onde as religiões são muito fortes, e a igreja evangélica ela atende um ponto muito importante, que os ritos delas elas são muito mais informais, muito mais congruentes com o povo latino-americano, né? A religião ela importa muito, principalmente desde a abertura democrática, ganhou muito mais força, e agora, como eu sempre digo, com o Arthur Lira como presidente da Câmara, essas pautas de costume conservadoras e principalmente a igreja evangélica deve ganhar muita força, sim. Então vamos entender que toda vez que algum governador ou algum político acena em favor das igrejas é porque elas são um grande reduto eleitoreiro. Até a próxima!